Olá, pessoal. Esse é o seu canal da Psicologia. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo recorrentemente no Instagram, recebo aqui nos comentários e às vezes até por e-mail. Por que esse ou essa narcisista já está com outro suprimento, já está namorando, já casou, já tem até filho, a pessoa está grávida? Por que essa pessoa não deixa de me procurar? O que ela ainda quer comigo? Ela não me descartou? Não faz sentido. Realmente não faz sentido. E se você for tentar encontrar sentido com a sua cabeça de pessoa dita normal, para entender um narcisista, uma narcisista, que são pessoas detentoras de um transtorno, de uma disfuncionalidade, você realmente não vai conseguir entender. Você vai ficar doido, doida e não vai conseguir entender. Mas vamos lá, partindo de alguns princípios que narcisistas consideram que as pessoas que passam pela vida deles são propriedades. Sabe quando você é uma criança e você tem vários brinquedos que o seu pai e a sua mãe te deram ao longo da tua infância e você não brinca mais com aqueles brinquedos? Às vezes você tem aquela boneca lá toda rabiscada, aquele carrinho sem roda, todo quebrado, arranhado, sujo, mas quando a sua mãe diz assim: Joãozinho, Mariazinha, mamãe vai separar os seus brinquedos para doar para as crianças que precisam. E aí, se é uma criança mimada, ela vai entrar em fúria e ela não quer. Ela quer de novo aqueles brinquedos para ela, nem que seja para ela destruir o brinquedo, nem que seja para ela quebrar o brinquedo, nem que seja para ela rabiscar a boneca, nem que seja para ela cortar o cabelo da boneca, para arrancar o braço. Por quê? Porque na cabeça do Joãozinho, na cabeça da Mariazinha, o brinquedo é dele, é dela e ninguém pode tocar. E infelizmente é assim que uma narcisista vê as pessoas que passam pela vida deles. Então, esse é o primeiro princípio. Você precisa entender que quando você começou nessa pseudo-relação que para você era de amor, que para você era de afeto, para ele, para ela era um negócio, para ele, para ela era um jogo. E se é um negócio, eles não admitem sair perdendo. Então, se você foi descartado, ou pior ainda, se você conseguiu dar um jeito de sair da relação, não pense que na cabeça desse narcisista, dessa narcisista, a coisa se encerrou por ali. Não. Para você pode ter acabado. Para eles, não. Para eles, você ainda está numa prateleira e eles vão ali brincar com você ou te maltratar no momento em que eles acharem pertinente. E que momentos seriam esses? Quando eles estiverem sem suprimento lá fora, porque vamos combinar que não é tão fácil assim e é um processo de conquista. O love bombing para eles dá muito trabalho, porque é uma encenação, eles têm que se moldar naquele personagem, eles têm que estudar aquela pessoa, nem sempre dá certo. Às vezes eles esbarram com outros narcisistas, às vezes eles esbarram com pessoas que já estão despertas, ou com pessoas que são empatas e tudo mais, mas que são um pouco mais rebeldes, que sabem se colocar, que sabem colocar suas bordas. Então dá um pouco de trabalho. E vamos combinar também que nem todo narcisista, nem toda narcisista é um príncipe, uma princesa lindo, maravilhoso, espetacular, desejável do ponto de vista de beleza, de encantamento. Então, não é que ali a cada esquina eles vão encontrar uma pessoa disponível a cair na sedução deles. E graças a esses conteúdos e graças a vocês também que estão compartilhando, que estão expandindo esse conhecimento, a vida desses narcisistas está ficando muito mais difícil, porque esse conhecimento tem chegado até as pessoas e vamos expandir mais ainda. Então a vida deles não está tão fácil. Quando eles não conseguem um nível de suprimento desejado, eles se desesperam. E aí eles vão lá na prateleira verificar em quem eles podem investir novamente. E é nessa que eles voltam a perturbar, que eles querem fazer o hoovering, é nessa que eles começam a ir atrás daquelas pessoas do passado para triangular. Por que eles voltam também? Por que eles já têm uma nova fonte ali segura? Eles estão casados, eles estão namorando, eles estão noivos, aparentemente numa relação firme, né? Só que não, porque eles não são fiéis a ninguém. Por que eles ainda voltam? Por que ele ainda me perturba? Porque ele vê que você ainda tem algo a dar para eles.
Eles veem que você ainda tem um suco, um sumo a ser espremido. Ainda há suprimento em você que seja interessante para eles. Então você tem que ver qual era o suprimento que você dava. Era dinheiro? Você bancava essa pessoa? Você pagava as contas dela? Ela tem um nome sujo e ela precisava de você? Era o quê? Era do ponto de vista da intimidade? Você sabe do que eu estou falando? Era isso que você provia a essa pessoa? Era adoração? Era elogio? Era favores que você fazia? Você era o quê? Era o construtor? Você era o mecânico? Você era a menina do TI? O que você fazia para beneficiar essa pessoa? Era o teu status? Estar perto de você? Estar com você? Conferia a esse ou essa narcisista status? Ele gosta de ter isso? Ou você é uma pessoa muito bonita e ele ou ela não é lá essas coisas? Então ele ou ela se sente maravilhoso, né? Se sentia ao seu lado? Qual era o suprimento que você dava? Se ele está voltando para você o tempo inteiro, é porque ele ou ela entende que ainda tem o que espremer em você. A obra não foi concluída. Eles ainda não te destruíram o suficiente. Você ainda não está só o pó, você ainda não está só o bagaço. Por isso que eles voltam. Principalmente se você estiver se erguendo, principalmente se você estiver se levantando, principalmente se você estiver reconstruindo a sua vida, tendo sucesso financeiro, ou se você não estiver jogado na linha do trem, tentando morrer por conta de ter sido descartado ou por conta de ter saído da relação. Isso instiga neles testarem o próprio poder de sedução. Eles querem saber se eles ainda têm controle sobre você, eles querem saber se eles ainda têm domínio, eles querem saber se eles ainda podem te manipular, te dobrar. Então, todas essas questões precisam ser avaliadas. Eles voltam porque eles acham que você é propriedade deles. Outro motivo, eles podem voltar para querer se vingar, dependendo de como foi esse desfecho seu com eles, se você desmascarou, se você contou para outras pessoas, ou se você já está em um novo relacionamento e eles percebem ou eles têm o mínimo pensamento de que você possa estar sendo feliz, eles podem voltar querendo se vingar. Eles querem puxar você de novo para o ciclo, para atrapalhar essa nova relação que você está tendo, para provar que eles ainda controlam você, e aí depois eles te descartam e ficam satisfeitos. Tem aquela massagem no ego, a ferida é acalmada, estanca o sangramento da ferida deles, colocam um band-aid e eles ficam super satisfeitos. É uma comprovação de que eles são os detentores do poder. E o último motivo, e esse você precisa ficar muito atento, muito atento. Olha só. Se você não tiver mais nenhum suprimento para dar para essa pessoa, não há por que ela tem interesse em buscar você de volta. Entende? Eu sempre dou esse exemplo, já dei esse exemplo para muitas pessoas. Pense em uma torneira no deserto. Você é a torneira, o narcisista está no deserto. Se ele vai até você e ele consegue extrair alguma água dali, ele sempre vai voltar. Mas, se ele caminha pelo deserto, que é ele voltando para fazer o hoovering, e ele abre essa torneira, não sai uma gota d'água, ele pode até voltar uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez, mas vai chegar um momento que, de tanto ele ir até a torneira que é você, e não sair nenhuma gota d'água, que é o suprimento, você passou a ser desinteressante para ele. É muito trabalho, é muito esforço que esse ou essa narcisista está tendo que fazer para obter zero de suprimento, para obter zero de resultado. Então, eles não são pessoas que gostam de se esforçar por ninguém. Eles não são pessoas que gostam de se esforçar por ninguém. Eles não são pessoas que gostam de se esforçar por coisa alguma. Então, o único esforço que eles fazem é no love bombing, aquilo é chato para eles, aquilo dá trabalho. Ficar sempre se esforçando para não ter nenhum suprimento não faz sentido para um narcisista. Então fica para você a minha pergunta. Será que essa pessoa está voltando porque quando ela abre a torneira ela ainda encontra uma gotinha de água? Você não está dando nem um pouquinho de suprimento para ela? Porque se ela voltar e a torneira estiver seca, não faz sentido ela voltar e voltar e voltar e voltar. Uma hora ela cansa. Então feche a torneira, corte o suprimento.
Se você não tiver mais uma gota de água para dar, se você não tiver mais uma gota de sumo, de suco para ser extraído, esse narcisista desiste.